Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir aqui para o próximo vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje que vamos abordar é sobre gestão de obras. Gravamos anteriormente falando a respeito de orçamentos. Se você tiver um orçamento executado da forma correta e se você tiver uma execução correta, acredite, sua obra não terá os problemas que a construção civil normalmente tem. Então, entrando em questão de planejamento, como diria Henry Ford, pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso muitas pessoas não dediquem esforços a ele. Então, realmente é difícil, muitas vezes, você parar para pensar. E o planejamento o que é? Você pensar antes, durante, depois e até depois do fim de uma obra. Tudo o que pode acontecer, se precaver para que não ocorram patologias, acidentes, pensar em tudo antes da execução, tudo que você vai precisar, após, que é muito importante também. Acredito que um grande diferencial nosso aqui hoje é um pós-venda. Então, para que o cliente fique satisfeito com a entrega do trabalho e você ainda assim tenha um bom serviço de pós-venda, é muito importante que a sua gestão seja executada de forma correta. Falando em gestão, a gente não pode deixar de falar a respeito do tempo. O maior recurso que nós temos é o tempo, que precisa ser bem administrado. O que conta muito para a maioria das obras é prazo de execução. E para que você tenha uma obra de sucesso, execute ela da forma correta, sem atropelar processos executivos que possam gerar patologias, você precisa administrar muito bem o tempo. Então, já começar dizendo que não existe gestão do tempo, nós não temos o domínio sobre o tempo, mas sim, devemos fazer a gestão no tempo, controlar as coisas dentro do tempo. Precisamos também pensar que não existe, para nós gestores, não existe, não confundir, né, imprevisto com a falta de planejamento. Muitas vezes as pessoas confundem, enfrentam situações corriqueiramente nas suas obras que geram conflitos, diversos problemas, e falam, foi um imprevisto. Mas muitas vezes não foi simplesmente um simples imprevisto, e sim uma falta de planejamento, com antecedência, ser conversado, alinhado tudo aquilo que precisava ser feito, de trabalhar em cima do cronograma, efetuar as compras antecipadamente de tudo o que vai ser necessário para a execução de cada serviço, o alinhamento com todos os fornecedores, para que essa engrenagem ela possa funcionar perfeitamente. É um enorme quebra-cabeças e para isso você precisa dedicar muito tempo antes do início da obra, fazendo o seu planejamento para que as coisas tenham uma fluidez adequada. Dentro aqui da questão do planejamento, eu gostaria de falar dos 5 P's, que são essenciais para que você tenha um planejamento de sucesso. O primeiro P que eu vou falar é a respeito do propósito. A gente precisa entender qual é o propósito de cada coisa. Qual é o propósito da nossa vida? Qual é o propósito da nossa empresa? Aonde nós queremos chegar? Qual é o nosso objetivo? Qual é o propósito daquele cliente, daquela obra que nós vamos atender? Qual é a qualidade que nós precisamos atingir? Então, primeiro de tudo, entender o propósito daquela coisa. Segundo, princípios. Eu acredito muito na questão dos princípios, não podemos atropelar e deixar os nossos princípios de lado. Princípios esses, ético, moral. Eu acredito muito também, para mim faz muita diferença a questão dos princípios religiosos. Então, desde que a gente tenha um propósito, saiba onde quer chegar e siga à risca os nossos princípios, já estamos aí, meio caminho andado. A questão dos processos, o terceiro P. Entender para determinado propósito quais são os processos para alcançar os nossos objetivos. Fazer um mapeamento de processos para que a gente consiga colocar o nosso cronograma em prática.
Então, entender a lógica de cada coisa, e para isso exige muita experiência. Se você não tem ainda essa experiência de como funciona o processo de cada coisa, você precisa consultar alguém que entenda e aí, em cima disso, fazer o seu planejamento. Não que necessariamente a gente precisa ser bom em tudo, nunca. Nós vamos ser bom 100% em todas as disciplinas. Mas precisamos ter a humildade de consultar aquilo que a gente não domina 100%, como é a forma correta, qual é o processo, as etapas de processo para que aquele serviço ele possa ser executado. Então, entendido a questão do processo, nós partimos para o quarto P, que aí sim vem o planejamento. Agora entra a parte da gestão diretamente. Eu tenho um propósito, eu tenho meus princípios, eu entendi o processo, como tudo deve acontecer. Agora eu começo a juntar esse quebra-cabeça e fechar o meu cronograma. E o último P, super essencial aqui, é a questão de pessoas. Não adianta você ter planejamento, processos, cronograma, se você não tiver as pessoas adequadas para a execução daquele serviço. Se você não for bom na gestão de pessoas, se você não for não entender de humanas, o gestor ele precisa entender o perfil do seu cliente, o perfil dos seus colaboradores. Para cada determinado tipo de serviço, é necessário avaliar um profissional que se encaixe com aquele serviço. Vou citar aqui um exemplo. Um serviço simples, de pintura. Às vezes você pode ter um ótimo profissional, muito técnico, muito experiente, mas existe um determinado serviço que vai exigir que seja um profissional que tenha muito jogo de cintura, um profissional que tenha outros requisitos que de repente não é só a questão da técnica. Então você precisa conhecer o seu time, você precisa ser bom no relacionamento com pessoas para que você consiga, em cada pecinha desse quebra-cabeça, colocar ele realmente para funcionar e que haja alinhamento, que eles se entrosem. Como eu falei, não basta apenas conhecer cada etapa do processo e apenas conhecer as pessoas certas, mas saber também como conectar essas pessoas. E muitas vezes até você intervir em determinadas situações e acalmar algumas vezes os ânimos e conseguir colocar as coisas novamente no eixo para que elas fluam da forma correta. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre... Hoje o tema é sobre gestão e eu vou falar um pouquinho sobre do gestor em si. O gestor ele precisa de alguns requisitos para que tenha bom andamento na obra ou até mesmo na própria empresa. O gestor ele precisa resolver, programar ou delegar algumas atividades. Uma das maiores dificuldades é a de fazer a conexão entre a teoria e a realidade. Trazer a clareza do que tem que ser feito e por que deve ser feito. Somente pedir e aprovar o orçamento não é fazer gestão. Exemplo, você acompanhar uma obra, somente acompanhar, é como a gente cuidar do nosso sobrinho. A gente vai cuidar, brincar e depois devolver para a mãe. Agora, gerenciar uma obra, atuar diretamente nela todos os dias, é como um filho. E aí a responsabilidade já é outra coisa. A gente tem que... O gestor precisa entender o perfil do cliente. Se ele é daquele cliente que ele gosta mais de conversar, ou se é daquele cliente mais objetivo, que não gosta muito de conversar e prefere ter os serviços prontos. Agora, o planejamento, esse sim, por sua vez, necessita que tenha dedicação igual ou maior do que a própria obra. São muitos detalhes, muitas variáveis e muitas pessoas com pensamentos diferentes envolvidas nesse processo. Agora eu vou falar da gestão, na questão do tempo. O gestor ele não pode perder tempo. Todo tempo é extremamente precioso para a gente conseguir fazer a gestão adequada. Então, delegar as tarefas menos importantes do dia, alguma besteirinha, a gente pode, se é uma tarefa que dá para delegar, delega,
e foque nas mais importantes. Isso é muito interessante. Estratégia de percurso também. Para a gente que tem a maioria das obras em São Paulo, tem o quesito do trânsito, que é o maior desperdício de tempo que a gente tem hoje. Então, evite marcar reunião com o cliente em horário de pico, começo da manhã, final de tarde. Sempre busque alguns horários de menor pico, em que você vai ter menos tempo no trajeto. Então, isso é muito importante, pois cada tempo da gestão é extremamente precioso. Tenha sempre, isso falando mais na parte de obra, tenha sempre uma lista atualizada dos fornecedores. Para algum material que surgir, que precisar, você sabe para quem ligar, para qual loja geralmente tem o menor preço. Então, ter essa lista atualizada é muito importante. Às vezes muda o contato, você não atualizou, aí você vai precisar de alguma coisa, mudou tudo, a empresa mudou de nome. Então, tenha sempre uma lista de fornecedores atualizada, tenha sempre um sistema de processo, trabalhe bastante com relatórios que te entreguem o resultado final, para você comparar relatório de meta, relatórios desse tipo. E uma lista de descrição de materiais que você compra. Cria um histórico desses materiais com valor, descrição, estabelecimento, o mais detalhado possível. Isso vai te ajudar muito lá na frente também. E mantenha a empresa organizada. É onde também você não perde tempo, também revisando esse histórico. Bom, pessoal, falar um pouquinho agora sobre comunicação. Tá aí um ponto chave para a questão da gestão. Eu acho que é um problema do ser humano. Eu não sei se é uma cultura só um problema do brasileiro em si, mas comunicação é uma ferramenta assim poderosíssima. Eu acho que ela, na questão profissional, familiar, todos os aspectos aí da nossa vida, a comunicação ela é essencial. E eu acho que muitos problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia é por falta ou falha de comunicação. Então, aquele ditado que diz que o importante não é o que eu falo, mas sim o que a pessoa entendeu que eu falei, se ela realmente compreendeu, é que é o fato. Então, por exemplo, na obra, o problema de comunicação ele é muito frequente. A gente tem os escritórios de arquitetura, de engenharia, elaboração dos projetos e tudo mais. E um exemplo de falha de comunicação, uma alteração de projeto, um detalhe que deixou de ser passado ou não foi passado, comunicado da forma correta, e o pessoal da obra foi lá e executou, e depois tem que desmanchar e fazer novamente. E coisas assim que se resolveriam em 1 minuto, 10 minutos de comunicação, evitaria um prejuízo enorme, um atraso na obra. Então, não hesite em explicar bem a pessoa que você passou aquele conteúdo, entender, olha, você compreendeu? Tem alguma dúvida? Se tiver qualquer dúvida, me procura. E tentar ser o mais claro e objetivo possível. Seja com algum material que você vai entregar uma descrição, um projeto, ou até mesmo através da conversa, por e-mail, ou independente da forma, mas seja o mais claro e objetivo possível. Eu vou até citar um exemplo aqui de prejuízo por falha de comunicação, e é um exemplo assim muito simples, de um prejuízo até pequeno que a gente teve. Já tivemos também prejuízos grandes nesse sentido, mas que eu acho que serve como referência para que você tenha uma noção. Em uma obra recentemente, o encarregado daquela obra passou para um dos colaboradores para somente remover uma baguete de uma porta. A marmoraria trocaria essa baguete, só que o piso da cozinha seria mantido. O que aconteceu? Esse colaborador foi lá, remover essa baguetinha de pedra, alguns chamam de filete, né? E na hora dessa remoção, ele supôs que o piso da cozinha também seria trocado. E ele acabou danificando ali algumas peças. O que aconteceu? Era um piso que não tem mais, um piso antigo que não tem mais para vender, não se acha.
Começamos a procurar em cemitério de azulejo em São Paulo, não encontramos. Fomos para Santos, onde a gente sempre encontra o que a gente precisa nesse sentido. Conseguimos encontrar lá. A gente precisava de algumas peças, até 7 peças. Por R$500 saiu essas peças. Deslocamos de São Paulo para Santos para buscar essas peças. Na verdade foi antes um dia aqui procurando, né, um motorista na rua procurando, não encontrou. Alguém do escritório ligando, conseguiu encontrar em Santos. Aí o motorista se deslocou de São Paulo, foi para Santos buscar essas peças, chegaram aqui em São Paulo. Agenda então o ceramista para trocar essas peças, material para efetuar a troca. Resumindo, colocando todos os prejuízos que deu em torno de R$2.000 de prejuízo para trocar algumas simples peças de piso que não eram para ter sido danificadas por falha e falta de comunicação. Foi um probleminha simples e, pasmem os senhores, por um serviço que nem foi cobrado do cliente, era uma cortesia que nós faríamos. Então imagina, um serviço que você nem cobrou, você desembolsar R$2.000 ou um pouco mais por falta de comunicação. Então a falta de comunicação ela custa muito caro para as nossas obras. Esse foi um exemplo simples, pequeno, e que acontece nas obras aí com frequência. Então, se você fecha um orçamento que não tem muita margem e a sua obra é uma obra que não tem comunicação, você vai ter um prejuízo enorme. Vai gerar desgaste, vai gerar problema com o seu cliente, com a relação com o escritório de arquitetura. Então, a comunicação ela é muito importante para você executor, você cliente também. Precisa expor para o seu arquiteto, para o seu empreiteiro, para a empresa que vai executar a sua obra, você precisa ser muito claro e muito transparente do que você realmente quer. Ou se você não tem certeza ainda do que você realmente quer, onde você quer chegar, de qual é o propósito, você precisa pensar, conversar com os responsáveis daquela obra para que realmente chegue num consenso e aí sim seja transmitido para a obra de forma clara o que realmente o pessoal da obra vai executar. E aí cabe ao gestor e à turma da execução executar da forma correta. Mas sem comunicação nós não conseguimos. Eu garanto a você, se você colocar em prática uma boa comunicação, você vai evitar muitos problemas na sua obra, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, até dentro de casa, né? Muitas vezes o problema de muitos casais, a falta de comunicação, fala uma coisa, o outro entende outra e aí começa toda aquela situação. No final você vai ver por que brigou, por que discutiu. Por nada, por besteira, simplesmente porque um quis dizer uma coisa, o outro interpretou outra. Então tome muito cuidado com a questão da comunicação. Bom, agora eu vou falar do poder de entrega da gestão. A importância do poder de entrega. Muitas empresas têm o poder de iniciar, porém tem muito pouco poder, ou às vezes não tem poder nenhum, para finalizar. E qual é a importância disso? O cliente, ele é a peça-chave desse poder de entrega, porque ele espera uma obra dentro do prazo, com a qualidade desejada, e quando a empresa consegue entregar uma obra no prazo, com qualidade, isso eleva o seu poder de indicação muito alto. O cliente tem esse orgulho de poder te indicar, porque deu tudo certo com ele, foi entregue no prazo. E para isso, o gestor ele precisa seguir algumas coisas importantes. E o cliente também, ele não quer saber de desculpas. Quando você não entrega no prazo, não adianta dar desculpa, explicar, tentar falar sobre. Isso para o cliente não é interessante. Então você tem que ter sempre o poder analítico para parar, olhar com calma e resolver os problemas que aparecem na obra, de preferência que não envolva o cliente. Só tenta resolver ali durante a execução para que a obra seja entregue no prazo. Então, durante a obra, tenha sempre uma análise do desempenho dos funcionários, saber delegar serviços corretamente. Às vezes um funcionário é bom em uma coisa e não é bom em outra.
tenta saber isso, até mesmo antes de iniciar a obra, mas durante a obra tenta captar alguns pontos onde você acha que pode ter alguma falha futura, algum atraso no cronograma. Alguns clientes costumam visitar bastante a obra, tanto os clientes quanto as arquitetas. E nessas visitas surgem alguns pontos muito interessantes a pedido deles, né? Tanto do cliente quanto da arquiteta. Cuidado com essa janela aqui, esse espelho, tal. Anote todos esses pontos e passe para a equipe também todos esses pontos que são de extrema importância. Demonstra que você lembrou, que você sabe o que o cliente quer, o que o cliente precisa e que você está por dentro de toda a obra. A metodologia, essa é de extrema importância. Hoje a nossa empresa tem uma metodologia bem afiada, padronizada. Então, antes de iniciar a obra, a gente faz uma reunião com a equipe, com o gestor de obra, e a gente relê e relembra todas as metodologias que a gente tem de forração, de organização, de execução, de toda essa parte. Essas metodologias são importantes e é onde você tem que ficar ligado o tempo todo. Uma das dificuldades que o gestor tem hoje é de ver um serviço sendo executado e não acompanhar outro. Então, ele tem que estar sempre rodando a obra, sempre de olho em todos os serviços sendo executados para ver se está seguindo da forma correta, porque qualquer deslize, como mencionado com o Anderson do prejuízo que a gente teve, gerou um atraso também no cronograma, entendeu? Era para ele estar fazendo outro serviço, em vez de assentar o revestimento quebrado, poderia estar fazendo outra coisa. Então, tudo impacta diretamente na obra. E no final da obra, na entrega, a gente tem um controle de qualidade. Então, verificar todos os serviços, de preferência, sempre verificar o serviço acontecendo, porque algumas coisas dá para impedir de chegar no final. Então, se tem alguma coisa torta, alguma coisa que não está legal, dá para a gente corrigir e entregar na melhor qualidade. E no final da obra, a gente consegue repassar todos esses itens, está tudo ok para o cliente, está dentro do prazo, está com a qualidade excepcional. Essa é a assinatura Keep Color. Significa que a obra foi feita 100% e que a gente já vai ter um cliente para sempre. É o nosso casamento com um final feliz. Desculpa, Bruno. Essa questão do poder da entrega, eu vejo muito assim na cultura do brasileiro, a questão da procrastinação, né? Então, a gente sabe o que precisa ser feito, às vezes vai deixando, e o brasileiro costuma querer correr para fazer acontecer nos acréscimos do segundo tempo. Então, você tem todo o jogo, né? Vamos fazer essa comparação, para fazer as coisas acontecerem, faça da forma correta. Se você deixar para fazer tudo nos acréscimos do segundo tempo, dificilmente vai dar para você fazer coisa de qualidade e tentar decidir o jogo. Então, essa questão do poder da entrega, o cliente ele não quer saber o que aconteceu. Ele quer que a coisa seja entregue da forma correta, como ele gostaria, e no tempo combinado. Então, você, gestor, precisa ter a responsabilidade, desde que você assumiu essa função, você precisa ter esse time, ter esse feeling, avaliar tudo isso que o Bruno mencionou, que nós mencionamos aqui até agora, para conseguir entregar tudo da forma correta e no tempo correto, sem procrastinação, pelo amor de Deus. Bom, agora eu vou fazer algumas perguntas para o Anderson, que é referente ao tema que a gente está abordando hoje. Bora lá. Anderson, entre líder e liderados, o que é mais importante para que os liderados acatem as orientações do líder? O que pode ser feito? O que a gente pode fazer para que seja feito da forma mais saudável possível? Ok, bom, eu vejo, na minha opinião, meu ponto de vista é que o gestor, o líder, ele precisa ter autoridade. Então, o que eu vejo em muitas obras, às vezes algumas pessoas querem impor essa autoridade, de uma forma às vezes até muito ríspida, bruta, e aí não funciona, acaba criando atritos.
Se você não tem autoridade, você vai passar o que precisa ser executado e muitas vezes o pessoal, se você não for firme, não vou levar a sério. Mas também se você for muito duro, bater muito forte, vai gerar atritos. Então eu acredito que a autoridade ela não se impõe, mas ela se conquista através de atitudes. Eu sendo ser humano, eu entendendo, sempre me colocando no lugar da outra pessoa, mas sempre sendo claro e objetivo. Entra a comunicação também, né, que a gente falou bastante. E o que o líder precisa para alcançar essa autoridade? Bom, aí eu acho que o líder precisa, primeiro de tudo, ele ter o feeling, né, da coisa, ele ter esse perfil, ser parte intrínseca do seu ser, ele ter esse talento, né, acho que também isso não é para todos. O líder precisa, né, entender do que a gente chama do GI. Eu preciso gerenciar a minha ignorância. Eu preciso entender aquilo que eu não domino. Eu preciso ouvir os outros profissionais, até mesmo o ajudante da obra. Quantas situações que às vezes a gente enfrenta no dia a dia, que alguém vem dar uma sugestão. Pode ser o ajudante. Olha aí, tá todo mundo lá batendo cabeça para resolver uma determinada situação. E aí vem alguém e dá um palpite. Olha, e se a gente fizer assim, assado? De repente, faz sentido ou não, mas pelo menos ouvir as outras pessoas. Eu acho que a gente ganha muito crédito com todo mundo ouvindo, sendo humilde. Acho que a humildade também ela tem que estar acima de tudo. Às vezes a gente até, quando visita a obra, eu comento isso lá com o Bruno, com o pessoal. Eu faço questão, onde a gente passa, de cumprimentar um por um, pegar na mão de cada pessoa. E eu acho que hoje, principalmente, as pessoas são muito carentes, né? E às vezes você, por um descuido, você passa e cumprimenta um ou outro e deixa de cumprimentar alguém, aí já começa aquela história, cumprimentou outro, não me cumprimentou e tal. Então acho que para você ganhar o respeito das pessoas, você precisa tratar todos da mesma forma, não pode ter uma acepção. Da mesma forma que eu falo com o cliente, com o arquiteto, com outro engenheiro, seja lá com quem for, eu vou falar com o ajudante da obra, eu vou falar com o pedreiro, eu vou falar com o mestre de obras. Eu acho que dessa forma a gente alcança o coração das pessoas e você consegue acessar, se conectar com as pessoas e consegue ter resultados, né? Então, outro ponto importante também que eu acredito para ter autoridade, você conhecer também muito bem a cultura da empresa, como que a empresa funciona, quais são os nossos valores e os nossos princípios. O gestor também precisa ser irrepreensível. Eu acho que o brasileiro fala muito daquela frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, é complicado isso, né? Se você não age através do exemplo, você jamais vai conseguir conquistar esse respeito das pessoas e que elas façam aquilo que realmente precisa ser feito. Então, para você ter autoridade, você inevitavelmente precisa ser irrepreensível. Ser exemplo em tudo, né? Então, se eu cobro dos colaboradores uma qualidade, então eu preciso também mostrar que tudo aquilo que eu faço é com qualidade, que tudo aquilo que eu faço, eu procuro apresentar o meu melhor, né? Se eu não trabalho dessa maneira, se eu levar de qualquer forma, então dificilmente eu vou conseguir trazer a equipe junto comigo para que eles realmente apresentem o seu melhor. Ter então também a postura, né? Postura física, postura ética e moral, para que todos os liderados nos tenham como exemplo. E falar, poxa, um dia eu quero ser como essa pessoa, ela é um referencial para mim, ela é um exemplo para mim. Ser também acessível, que às vezes também tem essa questão, alguém da obra precisa conversar alguma coisa com você, expor uma situação que não dá para falar por ligação, por mensagem, algum problema que de repente está acontecendo, e você precisa ser acessível às pessoas. Acho que esse é um ponto também chave, assim, muito importante. Ser justo sempre. Quando precisa defender o cliente, a gente defende. Acredite que a gente briga aqui pelo cliente. A equipe sabe e fala assim, pô, às vezes comenta, esse cara é muito chato. Não precisa de tudo isso, mas não é. O cliente contratou, eu vou brigar pelo cliente, pode ter certeza. E também da mesma forma, você tem que brigar pelo profissional,
Às vezes tem cliente também que extrapola e uma coisa que não faz sentido, pode ter certeza também que a gente vai ser justo e vai defender também o profissional, né? Não vamos tomar partido. Ser generoso sempre também, ser grato em todas as situações e gerar valor na vida das pessoas, né? Eu acho que aí, se a gente colocar tudo isso em prática, a coisa vem automaticamente. Então, eu já fui liderado por gestores que vinham na base da pancada, né? Queriam impor. Uhum. Então aí vira uma pessoa, assim, entre aspas, chata, quer uma conversa pesada, cria um clima ruim. Ambiente, né? Então eu acho que isso é muito importante para a obra, ter tudo isso alinhado, tudo aquilo que a gente falou e gerar um clima de paz na obra. E as coisas fluem bem, uma música ambiente legal, num volume legal. Então acho que tudo isso funciona muito bem e uma pessoa que transmite paz para a obra. Aquela pessoa que chega sempre trazendo contenda, confusão, aí vira uma bola de neve, um abismo vai chamando o outro e a coisa não flui como deveria. Eu acho que esses são os pontos chaves aí nessa Bacana. questão. E para a gente encerrar, eu queria saber qual a importância que você dá para o conhecimento técnico e o estudo para o gestor. Acho Sim. que é um ponto importante, se você puder falar qual o nível de importância que a gente tem hoje na construção civil, né? A experiência. Sim. Bom, eu acho que a questão do profissionalismo nível técnico, esse domínio pela técnica, não é um diferencial, mas sim uma obrigação nossa. Então a gente precisa dominar as questões técnicas e uma boa parte disso, né, vai ser a faculdade, cursos, essa busca aí pelo conhecimento, que ela deve ser incessante a cada dia, a gente tem novidades, então nunca a gente vai saber de tudo, mas devemos saber ao máximo possível que estiver ao nosso alcance, né? E a questão do jogo de cintura de saber aquelas coisas que a gente só vai aprender realmente no dia a dia, né? E saber conciliar tudo isso, mas sem sombra de dúvidas, a questão técnica é obrigação nossa, a gente deve sim conhecer, até porque se a gente não tiver o domínio do que precisa ser executado tecnicamente falando, é impossível que a gente faça um planejamento, um cronograma, um gerenciamento da obra. Sim, né? a gente vê no dia a dia. Vai ser um atropelo. Muitos profissionais que acham que já sabe tudo e que está pronto, não aceita dica, nada. Isso atrapalha muito, né? Uma gestão. E tanto o dono da empresa também, né? Se o dono da empresa tem esse pensamento também, Sim. é bem perigoso. Acho que essa questão da gente achar que é o dono da verdade é complicado. Então acho que a gente tem que ter humildade sempre de ouvir, entender, fazer reuniões, receber feedback se necessário e escutar, pensar, tentar, né? O nosso objetivo aqui, o nosso pensamento sempre foi de melhorar cada dia, cada obra, cada situação que acontece. A gente nunca tenta encobrir as coisas e sim resolver a situação. Pô, aconteceu isso aqui, ok, vamos, o que a gente pode fazer para melhorar, o que a gente pode fazer para resolver, eu acho que é muito importante, sim. Bom, pessoal, essa foi a nossa... Um breve resumo do que a gente ainda tem muito a mostrar no curso, mais detalhado. A gente vai demonstrar a nossa planilha, todos os processos bem mais detalhados. E o objetivo era explicar mais sobre a gestão, as metodologias, de tudo isso, né? Então, a gente espera aí que o mercado fique cada vez mais profissional, que a mão de obra seja muito mais valorizada. Hoje a gente tem uma desvalorização de mão de obra muito grande e é um serviço, cara, é o pilar da sociedade. Hoje é a construção civil. Então eu espero que a gente possa mudar um pouco esse mercado, deixar o mais profissional possível, a mão de obra valorizada, e que todo mundo se dê bem nesse ramo, que é um ramo muito universal, entendeu? Então acho muito importante e espero que tenham aproveitado e aproveitem bastante o nosso conteúdo que vamos disponibilizar e até uma próxima. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.